Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Hoje chegamos no nosso 10º dia de exposição do livro de 1 Samuel e vamos concluir o livro hoje com os capítulos 28, 29, 30 e 31. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e abra o seu coração aí para que o Senhor possa esclarecer a tua palavra em nossos corações. Amém? No capítulo 28, começa nos informando que as tropas ali dos filisteus se reuniram para lutar contra Israel. Aí Davi é chamado pelo rei Aquis para participar. Davi aceita e Aquis fala que ele seria ali o responsável, estaria junto com a sua própria guarda pessoal nessa batalha e que depois ele queria que fosse isso permanente. No versículo 3, nos informa novamente, abre um parênteses para reafirmar que Samuel já havia morrido e todo Israel já havia pranteado e sepultado Samuel em Ramá, onde era a sua cidade natal. E ainda nos conclui que Saul havia expulsado do país os médios e os que consultavam o espírito. Preste atenção que o autor aqui frisa sobre a morte de Samuel e coloca aqui que Saul havia expulsado, não tinha mais no país nem médio, nem aqueles que consultavam espíritos e nem mortos. E no versículo 4 nos fala que depois que os filisteus se reuniram e vieram ali e acamparam, no mesmo momento que Saul reuniu os israelitas também e acampavam, mas quando Saul viu o tamanho dos filisteus ali, viu a quantidade, que diz que ele teve medo e ficou apavorado. Então Saul foi lá consultar ao Senhor, mas aqui no versículo 6 diz que o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então, desesperado que estava Saul, ele agora, naquele desespero, já chama os seus auxiliares e fala: olha, procurem aí uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. E eles informaram a Saul que existia ali uma mulher que estava em Endor. Então, rapidamente, Saul se disfarçou, tirou ali a sua roupa de rei, as suas vestes reais, e colocou roupas comuns e foi junto com seus 2 assistentes ali à noite até a casa da mulher. Chegando lá, ela não o reconheceu, logicamente. Ele falou: olha, invoque um espírito aí para mim, faça subir aquele cujo nome eu disser a você. E no versículo 9 diz que a mulher lhe disse: olha, você sabe o que o rei Saul fez, ele eliminou todos os médios e os que consultavam o espírito, todos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Então aquela mulher agora relata que não poderia mais fazer esse tipo de consulta, porque o próprio rei Saul havia eliminado, expulsado ali Israel, então ela ficou com medo de aquilo ser uma armadilha para ela e não uma consulta como de um cliente comum. Então ali no versículo 10, Saul fala para ela que jurava pelo nome do Senhor que ela não seria punida de forma alguma por a consulta que ele estava pedindo a ela. Então ela perguntou: quem eu devo consultar? Quem eu devo fazer subir? E Saul responde: Samuel. E no versículo 12 diz que quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. Então naquele momento ali o Saul não queria perder o foco da sua obstinação e falou: olha, não tenha medo, mas o que você está vendo? E a mulher respondeu: eu vejo um ser. Em algumas versões diz: eu vejo um Deus que sobe do chão. Então ele perguntou: qual a aparência dele? E ela disse: um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo ali que era Samuel, segundo o texto, e inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Aí Samuel pergunta para Saul o que ele queria e agora Saul começa a falar: olha, estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando, Deus se afastou de mim, ele não responde a mim nem mais por profetas, nem por sonhos, por isso é que eu vim aqui chamar você
para que você me diga o que eu devo fazer. Então no 16 Samuel fala que, olha, por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou das tuas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele fez isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. Atônito com tudo que ouviu, o texto aqui continua do versículo 20 ao 25, dizendo que Saul ele caiu ao chão aterrorizado, ele não tinha comido nada. A mulher insistiu que ele deveria comer para recobrar ali as forças, e ele insistiu dizendo que não, mas os seus auxiliares acabaram o convencendo que era necessário que ele comesse. Então ela preparou para ele alimento ali, e no versículo 25 diz que ela serviu Saul e seus homens, e eles comeram, e naquela mesma noite eles partiram. Agora no capítulo 29, é um capítulo um pouco mais curto, com 11 versículos, aqui narra assim como Davi ele foi chamado por Aquis para lutar junto com os filisteus para enfrentar Israel. Quando os comandantes ali dos filisteus começaram a chegar e viram Davi, eles não aceitaram aquilo, e Aquis tentou ali convencê-lo através dos testemunhos e experiências que ele tinha com Davi, que Davi era de confiança, mas deixou ainda mais furiosos ali os comandantes dos filisteus. E eles falaram: esse aí não é aquele Davi que a música dizia, Saul matou milhares, porém Davi matou dezenas de milhares. Então Aquis, com esse embate, chamou Davi e falou: olha, eu confio em você, eu assim sei que você é como um anjo de Deus aqui para mim, desde que você chegou nunca desconfiei, mas os comandantes filisteus não pensam igual, né? E você vai precisar voltar, porque eles temem que você na batalha possa nos trair, possa, em vez de estar lutando junto com os filisteus, você possa se virar contra nós e passar a nos atacar junto com Israel. Então Davi ali o questiona: o que eu fiz? Se tem alguma coisa contra mim, vocês viram alguma vez? E ele tentou ali argumentar, mas não tinha jeito, já estava decidido. Então Aquis falou: olha, amanhã cedo você volte para a terra, você não vai poder, volte para a terra dos filisteus, você não vai poder participar da batalha junto conosco. E no versículo 11 diz assim que então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel, onde estava ali preparado para a batalha. No capítulo 30, agora Davi voltando para a terra dos filisteus ali em Ziclague, aqui no versículo 1 diz que no terceiro dia de viagem eles chegaram até lá, e aqui narra que os amalequitas tinham vindo, atacado, né, a cidade de Ziclague, e levaram ali prisioneiro todos. Eles não mataram as pessoas, mas levaram homens, mulheres, jovens, idosos, todos eles foram levados como se fosse rebanho, cativo pelos amalequitas. Então quando Davi chegou ali com os seus soldados, encontraram a cidade destruída em fogo, e viram que tudo tinha sido levado, inclusive as mulheres de Davi, as duas foram levadas, que era Abigail e Ainoã. Eles choraram grandemente, fizeram um pranto assim muito forte. Aqui no versículo 4 diz que então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. E no versículo 6 fala que Davi ficou muito angustiado, porque agora os homens queriam apedrejá-lo, queriam culpar Davi pelo que havia ocorrido. E Davi, como um bom líder, estrategista, rapidamente, para que aquilo não ganhasse força, ele chamou ali o sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, e falou: olha, traga-me o colete sacerdotal para que eu possa ali consultar ao Senhor. E ele consultou e perguntou: Senhor, devo perseguir o bando de invasores? Eu irei alcançá-los? E o Senhor responde: olha, persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar todos os prisioneiros. Então Davi reúne ali os seus 600 homens e foram até o ribeiro. Porém, quando chegou ali, alguns, cerca de 200 deles, estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro.
Então Davi ele partiu e continuou a perseguição ali junto com 400 homens. Quando eles estavam mais adiante, eles encontraram um egípcio, e esse egípcio estava praticamente morto ali, e estava esvaído de forças, e eles deram alimento, deram água para ele, que fazia 3 dias que ele não comia e nem bebia. E Davi perguntou a quem ele pertencia, de onde ele teria vindo. Então ele respondeu que ele era um jovem egípcio, e ele é servo de um amalequita, mas que esse amalequita o abandonou porque ele ficou doente. Então fazia 3 dias que ele havia sido abandonado ali. E ele contou que eles tinham atacado tanto o Neguebe quanto o território ali pertencente a Judá, o Neguebe ali de Calebe, e também teriam incendiado a cidade de Ziclag. Então Davi perguntou: você pode me levar até o seu bando de invasores? E ele falou: eu colaboro, mas vocês precisam jurar a mim que vocês não vão me entregar, não me matará e não vão me entregar mais na mão do meu senhor. Aí se vocês me jurarem isso, eu levo vocês até eles. E ele levou Davi ali aos amalequitas, e quando chegaram lá estavam todos espalhados, festejando, comendo, usufruindo ali do que eles haviam saqueado as cidades. Estavam todos felizes da vida, como se nada tivesse ocorrido. No versículo 17 diz que Davi atacou eles ali no dia seguinte. Desde o amanhecer até a tarde, nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Que a partir do versículo 18 diz que Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Não faltou ninguém nem nada, todos os jovens, velhos, filhos e filhas, bens, nem qualquer outra coisa que for levada, tudo estava ali. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos que já pertenciam aos amalequitas e os seus soldados, e conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. E quando Davi, agora no caminho de volta, chegou até aqueles 200 homens que ficaram ali porque estavam exaustos, Davi falou: olha, nós vamos agora dividir com todos, né? Tudo que nós trouxemos, nós vamos dividir por igual a todos. E aí aqueles 400 que foram agora se levantam e falam: não é justo, nós vamos devolver para ele somente as mulheres, os filhos, e para que eles possam partir, mas eles não terão parte nos despojos, porque eles ficaram aí e nós que fomos lá. Então Davi levanta a voz e fala: não, meus irmãos, não façam isso com o Senhor, com o que o Senhor nos deu. Então ele fala: o Senhor nos abençoou, nos deu a vitória, o Senhor garantiu que fôssemos e voltássemos com tudo que eles levaram, com todos os nossos familiares, e está tudo conosco aqui. Agora esses 200 ficaram tomando conta das nossas bagagens, então eles devem receber da mesma forma com aqueles que foram à batalha, todos receberão em partes iguais. E no versículo 25 diz que Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até os dias de hoje. Segundo está escrito aqui, os dias de hoje está relatando naquela época ainda. Então, quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirando os bens dos inimigos do Senhor. E no 27 diz que ele também entregou presente às autoridades de uma porção de cidades que tinha ali. Você vai ler no 27, 28, 29 e 30, e ainda partes também em 31, porque são cidades onde Davi e seus soldados haviam passado, e com certeza eles foram generosos com Davi, com certeza prestaram ali assistência no que precisava, e Davi agora estava abençoando, presenteando eles também com os despojos que ele havia trazido dos amalequitas. E agora entramos no último capítulo de número 31, e aqui começa a falar do teor do combate. Os filisteus ali colocaram os israelitas em fuga, e eles perseguiram Saul e seus filhos, e eles alcançaram ali primeiro e mataram os 3 filhos de Saul, que eram Jonatas, Abinadab e Malquissua. E o combate foi ficando ainda mais apertado, mais violento em torno de Saul. Então os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente a Saul com as flechas. Vendo Saul que ele estava muito ferido e que não restava mais nada a não ser aguardar a morte,
ele pegou e chamou o seu escudeiro e falou: olha, tira a espada e me mate, para que eu não venha sofrer a vergonha de cair na mão desses incircuncisos. Mas o escudeiro ali, ele se recusou a fazê-lo, a matar o rei Saul. Então aqui diz que Saul pegou a própria espada e se jogou sobre ela. E quando o escudeiro viu que Saul estava morto, ele fez a mesma coisa também, se jogou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim foi que Saul e os seus 3 filhos e seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Aí quando os israelitas que habitavam ali do outro lado do vale, a leste ali do Jordão, viram que o exército estava fugindo e que Saul e seus filhos estavam mortos, então eles fugiram, abandonaram as suas cidades, e os filisteus chegaram e passaram a ocupá-las, pois estavam vazias. No dia seguinte, quando os soldados filisteus ali foram agora saquear os mortos, pegar o que tinha de valor, porque a multidão de soldados que estavam mortos, então eles encontraram ali Saul e seus filhos caídos, mortos. Então eles cortaram a cabeça de Saul, está aqui no versículo 9, pegaram ali as suas armas, enviaram um mensageiro por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no meio do seu povo. Então eles expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram o seu corpo no muro ali em Bet-Sean. Aqui no versículo 11, 12 e 13, narra que os habitantes ali de Jabes de Gileade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito com Saul. Aquilo era uma humilhação muito grande, era um escárnio muito grande fazer o que eles tinham feito ali com o corpo do rei Saul e seus filhos, expor ali, colocar pendurado. Então eles foram à noite, alguns corajosos deles foram durante a noite, retiraram o corpo ali de Saul e de seus filhos, e eles levaram, que estava pendurado no muro, então eles levaram para Jabes, e ali eles queimaram os corpos, e depois eles enterraram os ossos debaixo de uma mangueira, ali em Jabes mesmo, e fizeram um jejum ali durante 7 dias. E assim, queridos, nós terminamos o livro de 1 Samuel. Louva a Deus por sua vida, por você ter ficado em mais esse livro. Eu quero encorajar a você a não desistir. Faltam ainda alguns livros e alguns meses, mas eu tenho certeza que você será grandemente abençoado participando conosco, lendo, correndo, acompanhando, ouvindo os áudios. Tenho certeza que nessa interação do corpo de Cristo, o Senhor há de revelar muitas coisas da sua palavra aos teus filhos que estão participando juntamente conosco. Convide amigos a participar do grupo, mesmo que já está em andamento. Tragam as pessoas para ter conhecimento da palavra, porque esse conhecimento nos liberta, esse conhecimento nos liga ao Senhor, esse conhecimento nos traz aquilo que agrada ao nosso Deus, aquilo que vai esquadrinhar os nossos caminhos, está contido nesta palavra, que é a palavra do nosso Deus. E para finalizar, eu queria deixar uma meditação para os irmãos, baseada em todo o livro de 1 Samuel, fazendo um contraponto aí entre Saul e Davi. 2 homens, foram 2 reis, foram homens que tiveram a oportunidade de liderar o povo de Deus, foram homens que estavam ali respaldados por Samuel, e foram homens que fizeram escolhas. As escolhas de Saul levou a ser rejeitado, e as escolhas de Davi demonstrou por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Que possamos aprender com esses 2 homens. Com algumas pessoas aprendemos o que não devemos fazer, e com outras aprendemos o que devemos fazer. Vemos que os 2 eram homens comuns, não eram homens especiais, e por isso nos serve como exemplo, porque era um homem como nós. Porém, nós vemos que as escolhas de Saul eram escolhas que demonstravam que era um homem que estava longe do Senhor. Era egoísta, egocêntrico, confiava em suas próprias forças, em suas próprias decisões, buscava a Deus não porque ele confiava em Deus, buscava a Deus porque ele estava perdido em alguns momentos e ele precisava de uma direção, ao ponto de consultar uma médium. Inclusive lá, se você ler em 1 Crônicas, no capítulo 10, versículo 13, diz assim: Saul morreu, versículo 13, Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor, e chegou a consultar uma médium
em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Nós vemos que as escolhas de Saul aonde o levou, e as escolhas que Davi fez. Davi cometeu erros, Davi passou por diversas situações, porém nós vemos que as escolhas de Davi foi sempre escolhas que nos ensina, nos inspira a buscar ao Senhor. Os salmos, como ele se portava ao Senhor. Davi, quando errou contra Urias e Batseba, nós vemos que quando ele vai orar, ele não fala: Senhor, eu pequei contra Urias, eu pequei contra Batseba, eu pequei contra a nação de Israel. Ele fala: não, Senhor, somente contra ti somente eu pequei. Então Davi sabia o que acontecia quando ele pecava. Ele feria a comunhão que ele tinha com o Senhor. Então ele sabia fazer o caminho de volta para estar com Deus, para estar com o Eterno, mesmo em momentos que ele cometeu o erro. Então ele era uma pessoa comum, normal, como eu e você, que estava suscetível a erros. O que diferenciou foi as escolhas que Davi decidiu escolher, foi as decisões que ele decidiu tomar diante das adversidades da vida, diante daquilo que lhe aparecia no dia a dia. Então, diante das situações da vida que lhe aparecer, diante das decisões que você for preciso tomar, diante dos dilemas e desafios da vida, é nesse momento que vai ser exposto aonde está o seu coração. Quem realmente chama a sua atenção, se é as coisas do Senhor ou se é as suas próprias presunções. Quando você vai orar, qual o motivo que você vai orar? Quando você lê a palavra, quando você fala do Senhor. Saul fazia isso porque ele tinha necessidade de uma resposta, de uma ajuda, e não porque ele tinha necessidade do Senhor. Por outro lado, Davi fazia isso porque ele cria no Senhor, ele tinha necessidade do Senhor. Ele não fazia isso porque ele queria apenas respostas, porque a Davi era prioridade agradar ao Senhor, louvar ao Senhor, crer no Senhor, atrair a presença do Senhor, e que você possa se avaliar o quanto você está perto ou longe do Senhor através das suas decisões e através daquilo que você tem feito no dia a dia. Que o Senhor o abençoe e que esta palavra te leve diretamente ao centro da vontade do Senhor, que todos os textos que já lemos até esse dia e que leremos até o dia 31 de dezembro, seja o caminho que te faça entender aquilo que o Senhor quer fazer em você, porque não é aquilo que eu estou dizendo para você agora, mas é aquilo que o Senhor faz em você quando você está escutando essas palavras. Não é aquilo que você está lendo e às vezes não entende da palavra, embora, graças a Deus, temos esse grupo e temos essas exposições maravilhosas para nos ajudar, mas é aquilo que o Senhor faz em você, quando você lê e quando você ouve tais palavras. Queridos, fiquem com Deus e que o Eterno os abençoe grandemente em nome de Jesus.